Se o governo quiser chegar a apertar um play lá, ele imprime $1 milhão. O Teve Biden o fez lance isso. do Banco Brothers, não sei o que lá, que quebrou. Qual é o nome? Cara, Brother teve vários bancos que eu acho. quebraram. Nessa época, enfim. Teve esqueci. vários. Mas você falou uma coisa interessante, né? Porque a galera pensa, pô, interessante. Então quer dizer que aí você começa a pensar assim, então quer dizer que na verdade a criptomoeda, ela é um aí você entra na questão do token. Então na verdade cada criptomoeda, cada valor, cada número, né, da criptomoeda, ela é um token único na rede. E aí qual rede, né? É o que a gente chama de blockchain, eu tô errado? É isso mesmo? As blockchains. Então, aí em 2008, né, teve essa crise, e aí foi quando surgiu o tal do Satoshi Nakamoto. Né, Aí, ó, que é o seu nickname assim, que você usa pra... grito de liberdade, né, dos cyberpunks, que é um movimento que surgiu lá na década de 80 para década de 90, mais ou menos, que eram uns caras, né, já com esse pensamento de digital, o surgimento da internet e tudo mais, de como a gente pode criar talvez alguma coisa que o governo não possa controlar. E existiram várias criptomoedas, né, entre aspas, assim, que foram tentadas, né, como eCash, BitGold, entre algumas outras, que não tiveram tanto sucesso, porque ainda assim você precisava de um terceiro para validar as transações. Porque quando a gente fala de valor monetário, você dá o poder de emissão de dinheiro para alguém, isso é muito sério. Né? Muito sério. Então, como que a gente criaria talvez uma criptomoeda que ela não fosse regulada por ninguém? E aí foi quando o Satoshi pegou uma tecnologia da década de 90, a blockchain surgiu na década de 90. Só que não foi tão utilizada e adaptou isso para o Bitcoin. Na verdade, ele pegou várias tecnologias que foram desenvolvidas por esses caras, né, pelo Ralph Finney, entre outros caras geniais do mundo de cripto, né? E juntou tudo isso e criou o Bitcoin num white paper de 9 páginas. Então, o white paper do Bitcoin tem 9 páginas, onde ele fala qual que é a proposta do Bitcoin, como é que vai funcionar o sistema, né? O sistema de hashes, de criptografia e tudo mais, de prova de trabalho, porque aí ele resolveu um dos grandes problemas, que é o gasto duplo. Porque como que a gente vai saber que não... Principalmente digitalmente falando, né, Koala? Se eu pegar e tirar uma foto aqui agora, eu posso mandar ela para você, mandar ela pro Edinho, e eu vou duplicando isso, digitalmente falando. Mas como que eu vou fazer que essa foto... Crie um valor, né? Que seja... Que esse arquivo por exemplo, digital seja único. Quando você vai no museu e fala, pô, esse quadro aqui é Mona Lisa, é original? Mas como que eu sei que ela é original? Tá ligado? Exatamente. Saquei. Por mais que existem caras que copiem muito bem, ainda aquele é original pintado pelo Da Vinci. Entende? Então, como que eu vou prever e vou não permitir que exista o gasto duplo, né, digitalmente falando? Isso é muito difícil. E a blockchain, ela permite que a gente possa fazer isso. Porque, basicamente, ela funciona como um registro de... uma tecnologia de registro de dados mesmo, construída em blocos. Né? Então, você vai sempre ter o bloco Gênesis, que é o bloco 0. E esse bloco, ele vai conter informações lá dentro. E para o próximo bloco existir, ele vai ter que conter uma hash, que a gente fala que é feito com SHA-265, que é uma tecnologia de criptografia. Então, o bloco 0, ele não tem uma hash anterior. Mas o bloco 1, ele tem uma hash anterior que conecta com esse bloco. E o bloco 2, ele tem uma hash anterior que conecta com o bloco 1, que conecta com o bloco 0. E assim sucessivamente. Então, a blockchain, ela serve como um livro contábil, onde as informações são colocadas lá dentro e elas são imutáveis. É por isso que não apaga, né? Nada da blockchain. Exato. Se eu tiver no bloco 50 e quiser voltar pro bloco 2, por exemplo, eu mandei um Bitcoin para você, Koala. Eu falo assim, não, mano, não quero falar que eu mandei um Bitcoin pro Koala aqui, não. Eu quero falar que eu mandei meio Bitcoin para ele e ficar com o restante. Só que essa transação, essa informação está no bloco 2.
eu teria que voltar no bloco 2 e alterar a informação aqui. Só que quando eu altero ela, eu altero todos os blocos da frente, porque o da frente não tem a mesma hash do de trás. Caralho, ele altera tudo. Ele altera tudo. Se eu mudo uma vírgula, eu mudo toda a sequência alfanumérica. Cara, que doideira, viado. Mano, isso é muito louco, cara. Então, imagina a complexidade. É literalmente uma Matrix, tá ligado? É como se você criasse uma outra realidade, tá ligado? É muito louco. Cara, que doideira. Mas, então isso daí, pô, se a gente for considerar essa tecnologia hoje em dia, ela só... foi possível por causa da nossa evolução tecnológica, porque um computador não conseguiria fazer um processamento desse lá em 90, nem em 2000, se para pensar assim, né? Consegue, de certa forma consegue, porque você tem que pensar o seguinte, aí a gente vai pra parte de mineração, né? Tá, mas aí quem calcula essa hash? Quem faz esses cálculos complexos, matemáticos, para criptografar essas informações que estão no bloco e conectar e achar o próximo bloco e conectar os dois. E alterar de acordo com as transações, etc. São os computadores. Então, quando você tem uma blockchain pequena, tipo, igual Satoshi Nakamoto começou com mais um desenvolvedor, é fácil de você fazer. Calma aí. Você não tem tanta informação. Caralho, minha mente me ligou agora. Então quer dizer que o computador, quando você fala que tá minerando, na verdade ele tá fazendo esse processo? Cálculos matemáticos complexos para descobrir a hash do próximo bloco. E aí ele descobrindo, ele ganha novos bitcoins. Aí vem a questão da gamificação da rede. E como o Satoshi foi tão genial que ele criou uma competitividade entre eu e você, por exemplo. Eu tenho meu computador aqui, você tem o computador na sua casa, e a gente tá competindo um com o outro. Quem vai descobrir a caceta da próxima hash para ganhar novos bitcoins na rede? Digamos assim, como se fosse um cubo mágico, que se você montar ele, você recebe Exato. Você ganha o prêmio. Que doideira. E qual é o prêmio? Novos bitcoins. Que doideira, maluco. Foda. Aí. Mano, que doideira, mano. Caralho, então existe uma gamificação, velho. Caralho, minha mente fez aquilo agora. Tipo, agora eu vou até botar aí o... Já tô pensando até agora, tipo... Isso tem um fim? Isso chega no final, né? 2140 teoricamente a gente calcula que é o último bloco a ser minerado. Só mas por que isso? milhões de bitcoins. Mas por que isso? Exato. Olha como Satoshi foi zica. Ele criou os princípios os princípios naturais dentro do mundo digital. Então ele criou um ativo. Primeiro, você tem uma rede descentralizada. O governo não tem controle sobre isso. São as pessoas que ligam seus computadores para dar poder computacional para que a rede funcione e ela valide essas transações. Basicamente, ela faz o trabalho do banco, né? Com o aliadinho. Quando eu mando para vocês dinheiro, quem valida? O banco. É o banco que fala que o Felipe tem dinheiro na conta e ele manda para sua conta e eu validei. Legal. Só que aí a gente tem um sistema totalmente independente, né? Alimentado por pessoas. E aí, cara, é quando a mágica acontece. Então, quando que isso acaba? 2140. E por que isso acaba? Porque vai existir só 21 milhões de bitcoins. Ele criou o princípio da escassez. Mas por que ele teve que criar? O ouro não é escasso? Por que a gente dá valor ao ouro? Porque ele é escasso, ele é difícil de tirar da natureza. Porque senão acontece mais ou menos o que aconteceu com a Venezuela. Exato. Muito papel de dinheiro e acaba não tendo valor suficiente para comprar papel higiênico. As pessoas tinham que pesar dinheiro para fazer troca, você acredita? Pesar dinheiro. Desvalorizou tanto que os caras pesam as cédulas. Agora não é mais pelo valor que ela tem, é pelo peso. Caralho, que doideira, mano. Doideira. Mano, mas tipo assim, você falou... Caralho, fiquei encucado agora também nesse ponto. Mano, tem muita coisa, muita incógnita louca, filho. Mano, é muita coisa. Por exemplo, e você disse que acaba. Você explica bem pra caralho. Pô, explica bem pra caralho. Porra, o cara, porra, que você explica isso, bem pra caralho. O cara tô tentando conectar os pontos. Sim, pô. Pra vocês ir
Pô, você disse que acaba em 2140? 2140, mas 2140, é o último bloco. Mas que é aí, minerado. qual seria, tipo assim, a galera já pensou, pô, vai acabar em 2140. Com certeza ninguém falou, tá, até lá a gente pensa uma coisa. Acaba a emissão. Mas peraí, quando eu mando o Bitcoin pra vocês, eu pago uma taxa. E eu pago uma taxa pra quem? Pra rede. E a rede, além de gerar novos bitcoins quando eles descobrem um novo bloco, eles ganham uma taxa. Então, quando acabar os 21 milhões de bitcoins de serem cunhados, minerados, o que vai ainda dar subsídio, substância para a rede? As taxas. Porque as transações continuarão acontecendo, porém eu pago taxa sobre isso e é a taxa que o minerador vai ganhar. É o incentivo que ele vai ganhar por descobrir um novo bloco, registrar as transações. Mas essa taxa é em criptomoeda também? É em Bitcoin. É Bitcoin, né? É em Bitcoin. Então gera Então um o ciclo. processo continua de uma forma... gera um então deixa eu... ciclo. Entendi. Então, na verdade, Entendeu? o Bitcoin não vai acabar, ele vai chegar no Circular. limite de produção. Mas ele chegou nesse limite de produção, ele vai continuar circulando e vai funcionar. Ele vai circular. Porque o minerador, o que ele faz? Minerei um bloco, eu ganhei X bitcoins. O que eu faço? Eu coloco no mercado para vender. Saquei. Novas pessoas vão adquirir esse bitcoin, vou colocar no mercado, tem um valor de mercado, e aí ele vai continuar circulando. Mesmo que acabe, ele vai continuar circulando. Entendi. E ele é Interessante escasso. isso, cara. Somente 21 milhões de bitcoins serão produzidos. E ponto final. E um bitcoin é 1,8 casas decimais de zero. Então eu consigo ainda dividir um bitcoin em 100 milhões de partes. Então Que ele aí pode... a gente chama de satoshis. Porque aí Que é 0,0000 alguma coisa. Satoshi é tipo centavos, é isso? Centavos. Já que você chegou até aqui, é porque você curtiu esse vídeo. Saiba que o link para o papo completo tá aqui embaixo, ó, na descrição. Segue a gente no Instagram, que é onde a gente coloca a nossa agenda. Aproveita e segue a gente em todas as redes sociais e venha decolar com a gente.